Olá, e vamos dar continuidade a mais esta aula, né? A gente estava falando sobre classificação de pontes, sistema estrutural da superestrutura, né? Nós já falamos, vou colocar eu em tela cheia aqui para que você possa me apreciar. Então a gente estava falando de classificação de pontes, sistema estrutural da superestrutura, a gente falou sobre ponte em viga, ponte em pórtico, ponte em arco, e agora nós vamos para as duas faltantes, que é a ponte estaiada e a ponte pêncil. Agora que vocês já me apreciaram aqui, vou colocar eu pequenininho de novo e vamos a esta videoaula. Então, vamos começar a falar primeiro sobre a ponte estaiada. Conceito. Pessoal, ponte estaiada ou ponte atirantada, para o pessoal mais antigo, se você vê uma pessoa falar assim, olha, aquela ponte é atirantada, quer dizer que ela é velha. A gente está falando ponte estaiada agora. Ponte atirantada é velho. Mas esses dois conceitos. É um tipo de ponte que ela é sustentada por cabos, e esses cabos sustentam o tabuleiro e vão se apoiar no mastro. Aqui só para fazer uma distinção. O mastro é um pilar. Quando a gente for falar de ponte pêncil, vai falar de pilar de sustentação, que também é um pilar. Mas aqui na disciplina eu vou falar para você mastro, porque você já sabe que é ponte estaiada. Fechou então? Então, esses cabos vão se apoiar no mastro e o mastro vai se apoiar aí na fundação e a fundação vai colocar todos esses esforços para o solo. Ó, esse é considerado um esquema estrutural tipo de uma viga atirantada. Então, é mais ou menos assim, ó. Aqui está o tabuleiro, aqui nós vamos ter o nosso pilar, e isso aqui vai o quê? Apoiar esse mastro, né, que a gente vai chamar de mastro, por cabos, e esses cabos que vão sustentar. Basicamente é isso, nada demais. Ela é considerada uma solução intermediária. Intermediário é o seguinte, entre as pontes, é considerado como pontes fixas, que vamos entender a solução intermediária entre ponte viga, pórtico, arco e a ponte pêncil. Ela é a solução, então, intermediária. No Brasil, ela é considerada a solução para as pontes com maiores vãos, porque no Brasil o que nós não temos culturalmente a construção de pontes pênseis. Então, se a gente vai vencer grandes vãos aqui no Brasil, a gente já pensa em ponte estaiada. Tá beleza? Vamos continuar aqui. Ó, como que é essa construção dessa ponte? Aqui a gente tem um encontro, né? Aqui, ó, a gente tem um encontro. É feito a construção do mastro. Então, é feito por sequência. Põe-se, então, um dos cabos, ancora no mastro, põe o outro cabo, ancora no mastro e faz o tabuleiro, e vai fazendo isso até vencer todo o vão. Então, é do centro para as extremidades. Aqui, eu só queria deixar um comentário aqui, que a ponte estaiada, ela é um sistema estrutural muito interessante, porque cada cabo que está aqui é uma força que está colocando, ó, uma força para cá, vê se você concorda comigo, uma força para cá, eu vou pular uns cabos só para o desenho não ficar carregado, outra força para cá, correto, pessoal? Então quer dizer que são forças, cabos são essas forças aqui, nada demais, beleza, tal. Por que é interessante, professor? Vamos decompor essas forças aqui, ó. Essa aqui vai estar para baixo, correto? E essa daqui vai estar para a esquerda. Essa aqui vai estar para baixo, acompanha aí, pessoal, não dorme. E essa aqui para a direita. Olha o que acontece. Essa força para a esquerda e essa força para a direita tende a se anular, né? Então, é um sistema estrutural muito inteligente. E essas duas forças tendem a somar. Então, basicamente, os meus cabos vão fazer que tipo de esforço no meu mastro? Compressão. E aí a gente tem um elemento, né, um material que é fantástico para compressão, que é o concreto armado. Então, para você ver aí como é um sistema estrutural inteligente a ponte estaiada. Aqui, só para que você veja o final dela. Ela pode ser de duas formas, leque ou espinha de peixe. O leque quer dizer que os estais ficam concentrados na ponta do mastro, ó, chama estais, cabos. Na ponta é o leque. Ou espinha de peixe, que é ao longo do mastro. Isso aqui é só para que você veja essas duas formas diferentes. Uma outra coisa interessante aqui. Vocês estão vendo que essa ponte que está aqui, ela apresenta pilares. Olha que estranho, professor. Ela apresenta pilares. Se ela apresenta pilares, os pilares que estão sustentando o tabuleiro. Então, por que eu tenho esses estais aqui? Por que ele colocou esses estais? Hein? Por que você acha?
Agora não vou dar 5 segundos, vou dar 3 segundos para você pensar. Pé, acabou o tempo. Por quê, pessoal? Eu vou explicar por quê. Para deixar em equilíbrio o mastro, para que esse mastro não fique em desequilíbrio, para que não tenha uma força muito grande puxando ele para cá, que não se anule com a outra força puxando para ele para cá, mas desestabilizando o meu mastro. É por isso, então, para garantir o equilíbrio, beleza? Aqui a gente tem a ponte de Santo Amaro, uma ponte bem interessante, ó. Ela tem aqui aquilo que eu te falei, aqui ele tem pilar, ó. Tá vendo? E a pergunta, professor, por que você acha que escolheu esse sistema estrutural? Ó, pessoal, possivelmente porque eles queriam vencer todo o vão aqui sem mexer no leito do rio, que deve ser alguma coisa bem poluído, com a classe de agressividade muito alta aí para os pilares e fundações. Poderia ser uma outro sistema estrutural? Poderia ser qualquer sistema estrutural. Poderia ser de viga? Poderia. Pórtico? Poderia. Arco? Poderia. Só vendo como é, vendo só o arco, lembrando da fundação. Poderia ser a estaiada? Tá aí, poderia. Então, para eu garantir por que essa ponte estaiada é a melhor para essa situação, eu precisava de mais dados da obra. Mas só para você ver aqui, interessante é. Aqui é a ponte Octávio Frios de Oliveira, aquela ponte, grande ponte famosa de São Paulo, que ela é muito interessante, que ela tem um mastro segurando dois tabuleiros, né, e formando em uma configuração de cabos muito bonito. Então essa ponte ganhou prêmio fora do Brasil. Essa ponte ela foi uma vitrine para que os outros estados começassem a ver a ponte estaiada como um sistema estrutural. Bem interessante a história dessa ponte. E já passei. Então aqui a gente fecha a ponte estaiada e vai entrar para a ponte pênsil. Olha aqui, a ponte pênsil é uma ponte que tem um bloco de ancoragem. Esse bloco de ancoragem vai sair os cabos principais, que são cordoalhas de aço, né? São vários cabos de alta resistência. Nesses cabos principais está ancorado os cabos secundários. Esse aqui então são os cabos secundários, e são esses cabos secundários que vão sustentar o tabuleiro. Então isso é a ponte pênsil, né? A ponte pênsil tem aquela famosa ponte pênsil que é a Golden Gate. Qual que são as características dessa ponte, né? Basicamente ela é invariavelmente metálica. Isso acarreta de que ela precisa ela tem ancoragens caras, porque tem os cabos principais, que são ancorados nos secundários, que são ancorados no tabuleiro, e a ancoragem é caro. Então, isso é uma característica dessa ponte. Ela vence vãos consideráveis da casa dos quilômetros. Então, se eu quero vencer vãos muito grandes, eu posso optar para a ponte pênsil. Lembrando que a ponte estaiada também vence vãos consideráveis, né? Vence vãos menores do que a ponte pênsil, mas eu posso fazer ela com múltiplos estais, como é o caso do viaduto de Millau. Depois você põe no Google aí, viaduto de Millau, que você vai ver que é uma ponte estaiada bem interessante. Mas, professor, estamos falando de ponte pênsil, então vamos voltar aqui. Ponte pênsil, então ela é feita para vencer grandes vãos. Ela tem uma estrutura muito leve, né? E essa aqui é a estrutura leve, e ela, por conta de ser leve, ela tem uma economia de materiais. Isso aqui não é economia financeira, não é economia mesmo de materiais físicos, porque se a estrutura é leve, ela não usa muitos materiais. Mas vamos sempre lembrar, ponte pênsil precisa de muitas ancoragens, e ancoragens é caro, beleza? Então isso é uma desvantagem dela com ancoragens caras. Você precisa fazer um estudo, porque ponte pênsil apresenta alguns problemas aerodinâmicos por falta de rigidez, a torção do tabuleiro. Então eu preciso fazer esse tipo de estudo. Aqui estão os estágios da construção da ponte. Eu faço os meus pilares de sustentação, passo os meus cabos principais, começo a passar os cabos secundários e fazendo a ancoragem do tabuleiro. Aí então tem um exemplo aqui para você que você está vendo a ponte pênsil. Aqui você está vendo esses cabos bem menorzinhos aqui, são os cabos secundários. E esse cabo onde esse pessoal está fazendo manutenção aqui são os cabos principais. Esses cabos principais eles são feitos por muitos cabos entrelaçados, que nós chamamos isso de cordoalhas. Então, e aqui tem várias cordoalhas, não é só uma não, são várias cordoalhas. Então, para você ver a resistência que fica esse conjunto, né? E ele está aqui envolto disso daqui, que é possivelmente para proteção também dos cabos. Tá beleza? Aqui no Brasil, ponte pênsil, ó,
Acidentalmente, né, professor, você pegou duas pontes que estão condenadas, né? A ponte de São Vicente, ela caiu, mas ela tá vendo aí, e a ponte Hercílio Cruz, que é de Florianópolis, ela já passou por várias, ela estava fechada, já passou por várias é, revisões, não, restaurações, e atualmente eu acho que ela continua fechada, mas para você ver que tem duas pontes pênseis no Brasil. O que eu tinha para falar para vocês desses dois é isso. Então, estudem e até mais.